Hoje nós vamos, na paz do Senhor, continuar aquela palavra que eu estou fazendo em 3 partes. Comecei falando da alma, vou falar do espírito e semana que vem do corpo. Dava para ser uma palavra de um culto só, mas eu preferi dividir para dar uma especificada. E a nossa palavra de hoje está em João 4, 23 e 24. Hoje nós vamos falar do Espírito. Isso. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Podem sentar. Então, na semana passada eu falei sobre a alma, é o centro das nossas vontades. A palavra eu deixei gravada no YouTube, quem perdeu pode assistir. E hoje eu vou falar do Espírito. O Espírito. E como eu falei da questão do cuidado da alma, com a alma que nós devemos ter, que era importante cuidar da alma para viver bem e para a nossa salvação, hoje eu também abro falando do Espírito, que é importante cuidarmos do nosso Espírito para viver bem. E o Espírito é como se você fosse um quebra-cabeça de 3 peças: alma, espírito e corpo. O corpo, alma, espírito, não importa a ordem. Também não importa se você acredita que são 2 a dicotomia ou são 3 a tricotomia. Não importa, não faz diferença. O importante é que a Bíblia nos relata que nós temos os 3. Mesmo que alma e espírito juntos ou separados, não faz diferença. Então eu quero que vocês peguem as peças do quebra-cabeça e dividam em 3: a alma, espírito e corpo. Da alma eu já falei. Hoje é o espírito. E é como se as coisas do Espírito, o Espírito, é como se eu me desligasse, como se eu me separasse da minha carne. É um momento que eu preciso estar fora, sabe? Fora, separado. Porque para eu orar, para eu falar com Deus, é pelo Espírito que nós vamos conseguir a nossa conexão com Deus. É pelo Espírito. Porque a alma grita, a alma quer. A alma são as vontades. E o corpo não fala semana que vem. Mas não dá, eu preciso estar em espírito. Em espírito para falar com meu Deus. Eu preciso estar desconectado do meu corpo, separado. Por isso que é importante, cada um, você também que é novo, ter o seu lugarzinho da oração. Separa um lugarzinho. Se não conseguir fazer no mesmo horário, faz horários diferentes. Mas separa um lugarzinho que você, sabe, não ouça ninguém. Não ouça ninguém. Ali. Vê ali uma janela, olhando para uma planta. Vê um lugarzinho ali que você pode falar com Deus. Porque ser espiritual ou adorar ao Senhor em espírito é você reconhecer a necessidade de sentir a presença dEle. Então eu me separo porque eu reconheço a necessidade de sentir a presença dEle. Então eu não posso orar de qualquer jeito. Senhor abençoa meu dia, amém, vamos embora, pensando nos problemas, pensando nas contas, pensando, não, peraí, separa
Começa a conversar com o Senhor, começa a falar com Ele, começa a sentir a presença dEle. Quando a Bíblia relata que nós devemos orar em espírito e em verdade, a Bíblia nos ensina que nós temos espírito, alma e corpo. E esse cuidado que eu preciso ter com o meu espírito, ele foi falado aqui no culto várias vezes. Agora foi usada a palavra paz. Eu preciso estar em paz. Eu preciso estar em paz, porque eu preciso estar com Deus. Porque tudo isso que está acontecendo pode resolver algumas coisas, mas outras vão acontecer. Lembra lá de Marta e Maria? Então, quando chegar na presença do Senhor, deixa as outras coisas para lá. No momento, a gente vai fazer. Em nome de Jesus vai resolver. Em nome de Jesus a situação vai mudar. Então, esse momento eu preciso estar em paz, porque eu preciso estar com Deus. E essa conexão é através do Espírito. Pela carne não será possível. Pela alma que te impulsiona para as tuas vontades não será possível. Pensando nos problemas não será possível. Será uma oração. Será uma oração, mas não será aquela oração. Sabe? Vai ser uma oração desconexa, uma oração fria, uma oração protocolar. Você vai ser uma reza. Você reza 10 vezes aqui. Senhor me abençoa, amém. Senhor me abençoa, amém. Senhor me abençoa, amém. Não. Fala com teu Pai. E através do Espírito nós falamos com o nosso Pai. Porque tem que ter, foi falado no culto também. A mente, foi falado da mente. Olha só como é que está conectado. Eu preciso ter o controle da minha mente para eu poder estar em espírito para falar com Deus. Porque minha mente está trabalhando o tempo todo. Está pensando na segunda, está pensando daqui a pouco. Está pensando, está querendo resolver. Não, peraí. Não. Eu preciso controlar minha mente. Eu me separo. Eu paro o que eu estou fazendo, porque agora eu vou falar com Deus. E eu preciso estar em paz, porque eu preciso de Deus. E a minha conexão é através do Espírito. Romanos 8,6 diz: porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Foi falado aqui. Então, a mentalidade espiritual é vida e paz. Então, eu tenho que me afastar dessa turbulência. Está na turbulência lá, né? Balança, né? Geralmente indo para São Paulo, né? Porque chove. Sempre chove. Está indo para São Paulo, aí sobe. Aí cai a máscara. Aí tira lá. Aí parou a turbulência. Está em cima das nuvens ali, que o avião está retinho, não está chovendo mais. É ali que a gente fala com Deus espiritualmente. É ali. Porque quando o avião embicar aqui para a realidade de novo, vai estar na turbulência de novo. Mas na hora de falar com Deus, porque é dele que eu preciso passar pela turbulência, eu preciso estar separado, porque eu tenho um Espírito, a minha conexão é através do Espírito. Lá em Gálatas 5, do 16 ao 17: isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis o apetite da carne, porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra a carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie,
já não está sobre a lei. Então, a carne eu vou falar semana que vem, mas eu preciso deixar que o Espírito me guie. O Espírito me guie. Me guie. Eu preciso de um auxiliador. Para que o Espírito me guie, eu preciso de um auxiliador. E esse auxiliador é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos dele. Então, eu tenho um espírito. Eu preciso cuidar do meu espírito para me conectar com Deus através do Espírito. E o Espírito é vida e é paz. E para ser guiado pelo Espírito, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. E aí, quando eu permito que o Espírito Santo me guie, eu sofro uma influência. E essa influência do Espírito Santo, ela altera a minha personalidade. É porque vocês nunca me viram na época que eu não era influenciado pelo Espírito Santo. Aqui tem um corte de pontos que eu tomei na mão, porque eu estourei uma porta de vidro, porque o time do Vasco perdeu um gol. Foi o Alexandro, tá? Foi antes de ser convertido, foi o Alexandro. Alexandro, tu vê esse vídeo aqui, eu tomei esses pontos. Não era influenciado pelo Espírito. Então você sofre uma influência nas tuas reações. Não é a mesma coisa. Se ainda é a mesma coisa, se nós éramos uma pessoa, tínhamos umas atitudes, e se hoje eu ainda estou tendo as mesmas atitudes sem nenhuma mudança, então eu ainda não estou sendo influenciado pelo Espírito Santo. É só lembrar do fruto: amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. É um fruto com todas as características que, quando o Espírito Santo nos guia, nos influencia, é o nosso leme ali, nós temos. Toma fechada, não buzina, sabe? É o Espírito Santo agindo fortemente em mim, para que numa fechada eu não buzine, e não fale em espíritos, e não fale em línguas, né, nesse momento da fechada. E o Espírito Santo, nesse caso, tem um ajudador, que é a Juliana. A Juliana, quando eu estou dirigindo, é a ajudadora do Espírito Santo, né? Freia, diminuindo, calma. É o Espírito Santo materializado me segurando nas ruas do Rio de Janeiro. Mas nós precisamos sofrer essa influência. Se ainda não há influência, eu preciso orar e pedir ao Senhor abrir as portas para que Ele entre. E isso que eu estou dizendo, também a Bíblia diz, em 1 João 4,13: nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, para o Espírito Santo agir em nós, eu preciso cuidar do meu espírito. Porque se eu for um homem totalmente carnal, o Espírito Santo não vai agir em mim. Se eu seguir a vontade da minha alma, os desejos da minha alma, aquilo que a minha alma me impulsiona a fazer, o Espírito Santo não está agindo em mim. Então, peraí, eu tenho um espírito que precisa se relacionar com Deus, que precisa ter intimidade com Deus, que precisa dessa vida e dessa paz, que o próprio Senhor diz na tua palavra, como já lemos aqui, para que esse espírito seja influenciado pelo Espírito Santo, para que esse espírito, ele transmita o fruto do Espírito com todas as suas características, todas.
as pessoas me olham e veem mansidão, veem domínio próprio, veem temperança, veem benignidade, bondade, veem amor, veem paz. As pessoas precisam ver isso em mim. Eu sou um cristão e eu tenho acesso ao Espírito. E o Senhor subiu para que o Consolador, o Espírito Santo, estivesse aqui conosco. Então é urgente. Eu preciso cuidar do meu espírito. É urgente. É urgentíssimo. É para ontem. É para ontem. Cuidar do meu espírito é para ontem. É urgente. É vida e paz. É vida e paz. Vida e paz. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no Espírito, fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Não sejais negligentes nas atividades, fervorosos no Senhor, no Espírito, servindo ao Senhor. Na verdade, eu não preciso pouco do Espírito Santo. Eu preciso muito, muito, muito do Espírito Santo. Todo mundo tem uma forma que sente mais a presença de Deus. Por exemplo, a Juliana, quando ora, eu seguro a perna. Vai arrebatar não, mas parece que vai arrebatar. Não, calma aí, tá? Quando estiver bem velhinha, a gente vai junto. Mas quando ela começa a orar, ninguém para. Ela está em espírito se conectando com o Senhor. Eu, por exemplo, eu me conecto mais quando eu ouço louvor. Tem gente que se conecta quando vê uma pregação, quando se separa, quando passa um momento a sós com Deus. Então cada um vai ter uma característica, mas cada um tem uma característica. Respeite a sua característica, eu respeito a minha característica, mas eu não abro mão do que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para o meu espírito, que é o Espírito Santo, que é essa influência, que é essa presença, a sua vida. Se a carne nos comandar, não vamos conseguir. Impossível. Se a alma nos comandar, não vamos conseguir. Não será possível. Então eu preciso estar em espírito, que é exatamente onde o inimigo vai nos atacar. O inimigo vai usar todos os seus artifícios para tirar a nossa paz. É a nossa paz de espírito. E eu preciso abrir a porta para que o Senhor habite em mim. Urgente. Que está lá em Romanos 8, 10 ao 14. Cristo habita em mim, porque a palavra diz: e se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se o Espírito ainda não me guia,
Eu preciso fazer um concerto urgente com meu Deus. Eu preciso ir correndo falar com o meu Senhor, porque eu preciso desse Espírito Santo, porque eu sou filho de Deus, e a palavra diz que os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. É forte, porque o pecado, ele escraviza, ele te acorrenta, ele não deixa você chegar até o Pai, ele nos separa de Deus. O versículo 15 diz: porque não recebeste o espírito de servidão, para novamente ter medo, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Então, quando eu creio em Jesus e permito que o Espírito Santo seja meu influenciador, porque eu me preocupo com aquelas peças do quebra-cabeça que tem lá, que eu falei no início: a alma, o corpo e o espírito. Eu me preocupo com o espírito, eu recebo esse espírito. Quando eu me preocupo, eu cuido do meu espírito, eu faço o meu espírito se relacionar com Deus, eu abro a porta do Espírito Santo para que ele seja minha influência, eu passo a ser guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho de Deus, e a palavra diz que o Senhor me adota. Não, esse é meu. Acalma, porque esse é meu. Isso tudo eu falei da importância de cuidar do nosso espírito, de reconhecer que tem o nosso espírito, é para que vivamos em paz e vivamos bem. Porque tudo que está acontecendo, algumas coisas vão resolver, outras vão continuar acontecendo, outras diferentes vão acontecer. Então eu preciso do meu espírito para estar em paz, para estar com Deus, para ir vencendo e vivendo bem enquanto eu estou aqui. Mas também é importante para a nossa salvação. E Jesus disse a Nicodemos, Jesus respondeu em João 3, 5 e 6: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. É a palavra. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para mim a salvação também é importante, porque se eu não nascer do Espírito Santo em mim, eu não vou. A palavra diz que eu não vou entrar no reino de Deus. Então existe uma preocupação para nós cristãos, existe uma responsabilidade, que é cuidar. Nós aprendemos semana passada que eu preciso do Senhor para cuidar da minha alma. Nós aprendemos hoje que eu preciso do Espírito Santo para cuidar do meu espírito. Semana que vem eu vou falar sobre o corpo, que é a pior parte. É a parte que nós acabamos usando para nos afastar de Deus. Mas eu vou deixar uma última palavra mais uma vez, que é a mesma que eu fechei semana passada. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e ora a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos ficar de pé para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui de novo, continuando a mensagem de alma, espírito e corpo. E nós aprendemos que temos um espírito a cuidar, temos um espírito a zelar,
E esse Espírito, Senhor, ele precisa de Ti, porque o Senhor é a paz. O Senhor é a paz que nos governa. O meu espírito precisa do Espírito Santo para ser guiado por Ele, para que seu fruto manifeste em mim, na minha personalidade, no meu agir. Senhor, toda mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, amor, paz, temperança, Senhor, que esse fruto se manifeste em mim. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia dos meus pecados. Tem misericórdia, Senhor, porque os meus pecados me afastam de Ti. Tem misericórdia, Senhor, dos meus pensamentos. Tem misericórdia, Senhor, da minha carnalidade, da minha humanidade. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes no decorrer do dia, Pai, nós acabamos deixando a carne nos dominar, sim. Nós deixamos a nossa humanidade falar mais alto. Nós deixamos, Senhor, nós nos entregamos ao pecado. Tem misericórdia de nós, eu te peço perdão, Pai, em nome de Jesus, que eu possa ter um relacionamento contigo, porque a tua palavra diz que o Senhor nos adota, é o Abba, Pai. Que eu possa, Senhor, separar um tempo, separar um momento de oração, separar um momento a sós contigo, Senhor. Que eu possa achar a minha forma de me conectar contigo, através de oração, através do louvor, da pregação, da leitura, a forma, Senhor, a minha forma de falar contigo no dia a dia. Seja conosco, que teu Espírito possa nos influenciar e nos guiar, o teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz que nós devemos nascer da água e do Espírito, e que eu possa a cada dia nascer do Espírito pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar.